Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos o professor voluntário José Roberto, da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É novamente um grande prazer estarmos aqui reunidos para trocarmos algumas reflexões, algumas ideias, sempre inspirados aí pela ideia da filosofia. Hoje nós vamos conversar sobre a filosofia como estilo de vida. Naturalmente, não vamos esgotar o tema e nossa ideia também não é trazer aqui verdades absolutas, mas é fazer como sempre, conversar, dialogar, ouvir, refletir e que a gente possa extrair algo de útil e prático dessas ideias para as nossas vidas. Antes de começar a falar sobre a filosofia como um estilo de vida, entendo que é importante, José Roberto, que você fale sobre o nosso modo de vida atual, ou seja, o nosso estilo de vida hoje. Nós vivemos em grandes cidades, em lugares com uma tecnologia avançada, com muitas informações, com muitas coisas, e isso tudo faz parte do dia a dia da nossa vida, e isso nos leva a um estilo de vida bem acelerado, sobretudo aqui em São Paulo, e também nas grandes cidades e no mundo como um todo, o nosso modo de vida hoje ele é bem semelhante, de certa maneira é bem parecido. Gostaria, portanto, que você começasse falando um pouco desse nosso modo de vida atual. Claro, Danilo, a gente precisa refletir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa questão, porque até para entendermos por que necessitamos de um pouco mais de filosofia como era entendida por Pitágoras, por Platão, como busca de sabedoria, como amor à sabedoria, porque é muito interessante que na nossa correria do dia a dia, como você mesmo bem colocou, nós não temos a oportunidade de, às vezes, sentar e refletir que muitas das complicações, apesar da nossa boa vontade, de estarmos trabalhando, estudando, fazermos as coisas de uma maneira até socialmente consideradas como certas e como válidas, muitas vezes parece que nos faltam bases para entendermos, para sentirmos que a nossa vida, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós nos relacionamos, sentimos que entra um ano, sai um outro ano, e nos falta uma percepção de eu estou realmente crescendo, eu estou realmente evoluindo. E isso é algo muito interessante porque quando nós olhamos e contemplamos a natureza, mesmo a simplicidade de um único dia, nós percebemos que as mudanças elas são bastante perceptíveis. Por exemplo, se nós compararmos a vida humana ao trajeto do Sol no céu, em um belo dia claro, azul, onde ele, em toda a sua potência e magnificência, é tão visível, nós vamos perceber que o Sol, ele gentilmente sai pela manhã, ele cumpre todo o seu trajeto fase por fase no céu, chega até o seu ápice ao meio-dia, e depois chegou naquele momento máximo em que ele já começa a ir em direção ao poente. E até mesmo quando ele está, digamos assim, desaparecendo no horizonte, desaparecendo na nossa vista, nós percebemos que o céu ele fica muito bonito. Então é muito interessante que a vida do Sol ela pode ser essa relativa vida, essa relativa viagem do Sol pelo céu diurno, ela pode ser perfeitamente comparada com a nossa vida como seres humanos. E a nossa vida teria que ser muito visível para nós, no decorrer de toda a nossa existência, digamos assim, esse trajeto rico e diferente em cada posição que nós estamos, e que ainda assim, como o Sol, estamos seguindo o nosso ciclo e estamos indo em direção a um ocaso, mas um ocaso que não teria nada de terrível e maravilhoso. Então, isso é algo que não acontece muito na nossa vida hoje em dia, Danilo? Nós vivemos uma vida multifacetada, não é raro nós realizarmos muitas coisas em termos de trabalho, em termos de ações, de viagens, de divertimento com a família, com a esposa, o marido ou os filhos, e ainda assim, em algum momento, nós somos tomados por um certo tédio, Um certo tédio que, esse sim, parece que chega para ficar e vai tirando o ânimo, vai tirando o calor, vai tirando o colorido dos distintos momentos.
Então é interessante que a gente percebe que em termos de tempo, né, a nossa vida corrida continua indo para frente, mas parece que o nosso ânimo, ele não segue o mesmo ritmo que o Sol. Ele fica na metade ou ele fica em algum momento intermediário sem se mover em direção ao seu esplendor, ao seu ápice e até mesmo à beleza do pôr do sol. E isso acaba sendo muito triste, né, Danilo? Porque algumas pessoas, nós vamos perceber que chegando num determinado correr da sua vida, vão olhar para trás, para toda a sua vida e se perguntar, poxa, mas a minha vida valeu a pena? Eu fiz alguma diferença? Eu tive alguma importância? Então nós percebemos, e é claro, nós percebemos que na vida do ser humano hoje, pode ser que falte um pouco de filosofia, um pouco de fazer perguntas sobre certas questões que são sempre muito importantes na vida de qualquer ser humano, sempre foi assim, na época de Platão foi assim, ele esboçou algumas dessas perguntas, ele forneceu ao contexto da sua época e história algumas sugestões de respostas. Nós vamos perceber a mesma preocupação também com os estoicos. Eles também fizeram as mesmas perguntas, fizeram sugestões de respostas para os componentes da sociedade e a época em que eles viviam, e também deixaram algumas dessas respostas em direção ao futuro. De tal maneira que sim, nós também temos que nos perguntar, né, Danilo? Será que eu estou, no decorrer da minha vida, não apenas no decorrer do tempo do relógio, traçando o meu caminho no céu como o sol? Será que em termos de ânimo interior, de desenvolvimento da minha afetividade, dos meus sentimentos, eu também estou me desenvolvendo como o sol no decorrer do dia? Ou eu estou estagnado em algum momento? E será que essa minha tristeza, essa minha perda de ânimo, de sentido da vida, ela tem algo a ver não com o tempo do relógio que corre, mas com esse tempo interior que eu não consigo mais ver se desenvolvendo? Então é muito interessante, né, Danilo, que a gente vai investigar aqui uma ou duas ou três sugestões de alguns elementos filosóficos que nos ajudem a nós percebermos que sim, a nossa vida como seres humanos ela tem um sentido e que sim, a nossa vida como ser humano, do ponto de vista da filosofia, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, e fazer essas perguntas é justamente para que a gente nos sintamos trabalhando com elementos que sejam apropriados para a gente sentir que, como você mesmo colocou, sem termos alguma verdade absoluta, nos dá algumas bases de reflexão, algumas bases de pensamento, algumas bases de trabalho e de ação para que a gente sinta que estamos indo em direção à finalidade da minha vida. Você trouxe o termo finalidade, José Roberto, e o exemplo também dos ciclos do Sol, do seu nascimento e morte, é uma experiência bastante profunda quando a gente reflete sobre ela. Isso me traz uma questão que eu gostaria que você falasse sobre essa ideia do destino, porque se há uma finalidade para cada indivíduo, naturalmente há uma finalidade também para a sociedade, para o todo. Em suma, ela também vai gerar um destino para nós, e naturalmente que esse destino que nós temos está vinculado ao destino de outras pessoas, de outras vidas, porque a gente não vive sozinho, e isso nos gera uma ideia de unidade, ou seja, quando a gente faz bem feitas as coisas, com um propósito mais profundo, mais humano, mais atemporal, a gente compreende mais a ideia da unidade da vida e também da unidade dos destinos. A gente faz tantas coisas, não é, José Roberto? Tantas atividades, tantos compromissos, uma agenda cheia, e a gente perde a noção de unidade das coisas, da finalidade profunda que elas têm. E, consequentemente, perdemos a noção de que a nossa vida impacta na vida dos demais, e isso gera aquela sensação de pressa, de afobação, de atropelar as coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque a unidade tem a ver com o destino das coisas, e compreender isso implica em um grau de consciência maior. E no mundo de hoje é muito importante ver as coisas dessa forma para que a gente aprenda a entender o ritmo da vida, a unidade que as coisas têm, a finalidade também a que elas levam e a unidade entre todos nós, seres humanos, em cada uma dessas experiências. Lógico, eu não te peço uma resposta total, mas algumas reflexões sobre essas ideias. A resposta ela é simples. É interessante que para chegar um pouquinho nessa percepção dessa simplicidade, a gente acaba tendo que estudar muito, nos aproximarmos, assim, em termos empaticamente, né, de grandes filósofos como Platão, como Sócrates, como Confúcio.
para que a gente vá, digamos assim, adaptando um pouquinho as nossas ideias, o nosso campo mental, a uma maneira diferenciada da nossa época de como se considera o ser humano. Então hoje acabou se tornando complexo mesmo essa definição do que é o ser humano, porque nos falta uma ideia de que é possível sim que nós vejamos uma unidade de destino, ou seja, saber para onde, como ser humano, todos nós estamos indo, ainda que os caminhos tomados, as decisões que vão sendo tomadas no decorrer desse trajeto, seja distinta conforme cada própria individualidade. Então, né, Danilo, uma ideia para nos ajudar a construir essa reflexão é voltar a um velho contexto que considerava que o ser humano, ele também é um ser da natureza. E esses ciclos que, como por exemplo, esse caminhar do Sol, esse relativo caminhar do Sol no céu diurno, ele também é válido para a nossa vida como seres humanos. Não é apenas uma questão de medir o tempo no relógio, mas é uma questão de fazer com que o nosso tempo interior, ele também vá seguindo essa marcha do Sol, ou essa marcha simbolizada pelo Sol, pelo modelo do Sol. Então, cada um dos nossos sentimentos tem que ter a sua própria marcha pelo céu, alcançar o seu ápice ao nosso meio-dia interior e ter o seu momento de ocaso e de desaparição. Não para que a nossa capacidade de afetividade, de amor, desapareça para sempre, mas que ela volte num novo ciclo, mais fortalecido, mais sólido, mais seguro também, mais bem temperado, mais bem capaz de se adaptar às mudanças exteriores, que, como diziam os estoicos, nem todas elas estão sobre o nosso controle. Então, tudo isso, né, Danilo, considerar que a natureza humana, ela é basicamente filosófica. O ser humano, ele é naturalmente um filósofo. E a gente percebe isso, por exemplo, desde a criança. A criança é uma fase da nossa vida em que tudo é novidade, tudo é um querer saber. As cores atraem, o movimento dos animais, a diferença entre o cachorro que faz au-au e o gatinho que faz miau, e o passarinho que tem também os seus sons característicos. Então a gente percebe, né, que nessa descoberta que a criança vai tendo do mundo ao seu redor, tudo é maravilhoso, tudo é motivo para rir, tudo é motivo para querer mexer, para querer fuçar, para querer descobrir como funciona, como é. E os adultos é que tem que ir pouco a pouco direcionando e dirigindo esse natural ímpeto de querer saber, de querer conhecer, de querer desenvolver a curiosidade, de querer desenvolver o interesse pelas coisas. Então, já nesse comportamento da criança, a gente percebe que o ser humano, ele é naturalmente filósofo e que as ações da criança são muito semelhantes à ação do Sol, né? Tem a sua fase de surgimento, tem o seu ápice. De repente a criança perde o interesse por isso e renova o interesse por outra coisa e está sempre feliz, né? Sempre feliz por poder estar tocando as coisas, por logo poder descobrir que ao caminhar consegue fazer mais arte, consegue brincar com outras coisas e assim sucessivamente. Outra evidência de que o ser humano é naturalmente filósofo é a nossa ciência atual, né, Danilo, buscando, por exemplo, coisas que, em termos pragmáticos, não têm a menor serventia. Como, por exemplo, né, quem é que pode comer aí essa ânsia do ser humano de saber como o universo surgiu? Então é algo que é interessante, né? No nosso dia a dia de coisas práticas não tem nenhuma relação. Ainda assim se gastam milhões ou bilhões de dólares por ano para se ter cada vez mais certeza de como se surgiu a vida. Então, é algo natural do ser humano, né, Danilo? Na antiguidade, com talvez menos recursos técnicos que os nossos, os povos ainda assim não conseguiam deixar de investigar como surgiu a vida, atribuindo a origem da natureza, do universo, não a causas científicas, mas a causas divinas,
Então, para eles, né, como a gente vê, por exemplo, na Bíblia, né, o surgimento da natureza, o surgimento do universo, tinha a ação de alguma divindade, assim como também nós vamos perceber, como a gente estuda um pouquinho a antiga mitologia grega, ou as antigas religiões chinesas e japonesas, eles também tinham essa natural busca de como se começam as coisas, como se origina a natureza e o universo. Então, nós vamos perceber nisso essa natureza filosófica do ser humano, sempre fazendo questões e buscando respostas. E essas respostas, elas têm que servir não apenas para nós, mas também para quando os nossos jovens se tornarem adultos e eles mesmos começarem a fazer as mesmas perguntas que nós, eles têm pelo menos assim uma base de reflexão para as suas próprias respostas. E nós também, né, Danilo? O nosso afã de busca científica pela origem do universo, como é que começou aí a dança da matéria, como é que as coisas funcionam no microcosmos, como é que as coisas funcionam em termos de buracos negros, de galáxias, o movimento dos planetas, dos sóis ao redor da galáxia, das galáxias ao redor de outras coisas. Enfim, né, Danilo? Poderíamos aí superabundar de exemplos antigos, modernos ou futuro, mas isso é sempre para realçar de que o ser humano ele é naturalmente filósofo e que essa natureza filosófica ela é essencial para que, buscando respostas, a gente comece a ver o ser humano de uma maneira um pouco mais integral. Hoje, por exemplo, nós não sabemos, por conta de termos deixado de nos questionar a respeito do que é o ser humano, ou de termos à nossa disposição apenas, digamos assim, as últimas respostas a respeito do que é o ser humano, nós muitas vezes acabamos perdendo algumas chaves que esses antigos povos tinham de uma maneira muito clara. Esses antigos povos, eles acabavam vendo o ser humano de uma maneira também múltipla, ou seja, através do aspecto material, né, com o qual nós nos relacionamos com o mundo e com a vida, através da parte em nós que realmente representaria essa natureza filosófica de busca de conhecimento, de busca de sabedoria, que seria a nossa parte emocional, a nossa parte que sente, que chora, que ri, que se desespera e que anseia, e também uma parte mais complementar a essa parte emocional, que seria a nossa parte mental, que é a parte que se questiona, que duvida, que acredita, que crê, que se angustia. Então, esse seria o segundo elemento interior do ser humano e que, claro, como nós pensamos e sentimos, para nós não é tão difícil nos conectarmos com ela e perceber a sua realidade. E uma parte muito mais esotérica, muito mais interior, pouco visível e pouco sensível tanto aos nossos modos científicos de observar a natureza, como até mesmo aos nossos veículos de investigação interior, que seria a nossa parte propriamente espiritual, que os gregos chamavam de nous, que os antigos povos hindus chamavam de Atma. Enfim, todos esses antigos povos, né, Danilo, eles buscavam ver o ser humano de uma maneira integral. Tudo isso que pudesse ser investigado aí pelo nosso afã de busca de origens filosóficas das coisas. E que, de certa maneira, todos esses elementos são importantes, interessantes e necessários serem considerados para que o nosso modo de vida possa ser construído de uma maneira integral, não privilegiando, por exemplo, a parte física e material em detrimento da nossa parte emocional e intelectual. Não simplesmente, né, alimentando a nossa parte intelectual, sem levar as ideias que nós vamos considerando como válidas à prática e sem considerar que essas ideias elas têm que se alinhar também com uma busca de maior espiritualidade, de maior compreensão e relação com o que é sagrado, com o que é divino. Temos algumas questões a refletir, José Roberto. Você trouxe Sócrates, que foi uma figura inquietante, inteligentíssima e de muito valor também. Enfim,
de uma integridade moral inquestionável. Temos a Apologia de Sócrates, o livro que é atribuído a Xenofonte, por exemplo, que fala também de Sócrates, e essa figura, que é bastante relevante na história, nos remete ao aspecto filosófico, ou seja, refletir filosoficamente sobre as coisas, sobre as experiências. Isso é muito interessante porque nos ajuda a ampliar os limites da visão que a gente tem da vida, entendendo a evolução como o sentido natural de vida para cada um de nós, e entender essa evolução não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista humano, com filosofia, através desse olhar, nos ajuda a entender por nós próprios o que devemos melhorar em nós para evoluirmos como um ser humano. Ou seja, o sentido da nossa vida, como sendo a evolução, é algo inerente a toda a humanidade, obviamente. Eu gostaria que você falasse desse processo para que a gente, pouco a pouco, aprendesse a refletir filosoficamente sobre o sentido da vida, sobre a nossa evolução e o nosso papel no mundo também, enquanto seres humanos. Sim, Danilo, e para nós é um desafio ver essa unidade de destino, esse sentido da vida, para nós é um grande desafio, porque a nossa cultura, como estávamos falando um pouquinho mais atrás, é uma cultura de multiplicidade. Então, nós vemos as muitas coisas pelas nossas percepções mentais, essas múltiplas coisas que vemos, elas são diferentes. É que nem eu e você, né? Somos dois indivíduos distintos. Você tem o seu gosto pela música, eu entendo muito pouco de música. Você canta, eu não. Eu só desafino, arranho e afugento as pessoas na hora que me atrevo a fazer alguma coisa como essa. Então, cada um de nós tem as suas características distintas. Se tiver 3, 4, 5 pessoas dentro de um mesmo ambiente, corre o risco de isso, nós nos relacionarmos, nos referenciarmos uns aos outros com relação àquilo que facilmente nós percebemos. São 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, todas muito diferentes umas das outras. Ora, estamos falando de um ambiente assim com pessoas, mas se nós ampliarmos isso, né, para a visão da nossa sociedade, a nossa civilização atual, a gente pode multiplicar as diferenças por 1000 elevado à terceira potência, 1000 vezes 10 elevado à terceira potência, porque as pessoas são infinitamente diferentes com relação a credos religiosos, com relação a concepções políticas, time de futebol, gostos e desgostos. Aquilo que é verdade para uma não é para outra, aquilo que é belo para uma não é para outra, aquilo que é válido para esse grupo não é válido para aquele. Uma coisa é a função dos médicos, outra coisa é a função dos engenheiros, outra coisa é a função da dona de casa. Então, o que nós percebemos aí no mundo e ao nosso redor é essa multiplicidade. A visão filosófica, né, Danilo, nos ajuda a irmos, através de um treinamento, um exercício de estudo, um exercício de ação, um exercício de generosidade, um exercício de valores, nós irmos percebendo que é possível, sim, abrir olhos interiores para que nós percebamos que toda essa multiplicidade ela é estética, ela é aparente. E com um certo esforço, um certo trabalho, sempre ela pode ser, sim, superada. Paulatinamente, relativamente superada. Mas conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos nos dedicando, essa visão muitas vezes vai fazer com que ante situações que para outras pessoas possam ser desesperadoras, para nós, claro, vai causar um incômodo, mas não seriam as dificuldades que iriam nos impedir de percebermos algumas realidades naturais, que a nossa vida ela pode ter o seu trajeto no céu como o sol, que a nossa vida como um rio também se dirige em direção a um grande mar, porque nós somos seres naturais, porque nós somos seres em estado de crescimento, de evolução, porque nós somos seres que também têm um destino, a nossa vida tem um sentido, a nossa vida e eu como indivíduo tenho uma finalidade, um objetivo. E é muito interessante, né, Danilo, que eu e você, apesar de sermos diferentes em muitos aspectos, nós já podemos nos relacionar em termos de amizade, em termos de ajuda mútua, não por aquilo que nos diferencia, mas por aquilo que interiormente, inteligentemente, a gente vai percebendo como, olha, essas buscas, elas são naturais ao ser humano. A minha, enquanto indivíduo José Roberto, e ao Danilo, enquanto indivíduo Danilo, e se tivermos 10 pessoas
ou 100 pessoas com múltiplas diferenças, ainda assim nós podemos escolher nos ver naquilo que nos une, nós podemos escolher ver naqueles momentos em que nós estamos juntos, compartilhando ideias, compartilhando lágrimas, compartilhando sorrisos, compartilhando trabalhos, e isso então vai nos humanizando, isso vai nos fazendo com que a gente veja não só o sentido da nossa vida como grupo, mas o sentido da nossa vida como humanidade. E isso é algo muito caloroso, né, Danilo? Porque vai nos dando mais energia, vai nos dando mais elementos que nos ajuda também a irmos ampliando esse ciclo de visão, ou de visionários, ou de idealistas, ou de filósofos. Isso é algo muito interessante, muito bonito, porque, claro, né, Danilo, a ideia não é convencer a todos, não é essa a questão. A ideia é poder termos um pouco mais de nós mesmos, termos um pouco mais como grupo, termos um pouco mais como indivíduos, porque vamos entendendo que é para isso que estamos aqui, para termos cada vez mais um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, que possamos compartilhar com outras pessoas que também estão buscando isso. Não é convencer ninguém, não é tirar ninguém daquele caminho que considera que é o melhor para ela mesma. Com todo respeito, é oferecer algumas ideias de reflexão para essas pessoas, para aquelas pessoas que nós sabemos que também estão buscando alguma coisa disso. E isso é fruto de uma visão filosófica. Existe uma visão que seja religiosa? Com certeza existe. E quem está feliz nesse caminho, isso é muito bom. Existe uma visão que seja científica? Com certeza existe. E se isso consola o coração e a alma daquela pessoa que prefere uma visão científica do mundo, do universo, da sua vida, perfeitamente. O que nós oferecemos é uma visão filosófica que nos permita perceber que nós temos uma natureza que é filosófica, nós temos uma natureza que é religiosa, nós temos uma natureza que é artística, nós temos uma natureza que é política, social, humana, assim como também nós temos uma natureza que ela é sagrada, divina, e que todas essas distintas naturezas são como pérolas de colar muito preciosas, que através do que nós concebemos ser um caminho filosófico, né, nos ajuda a irmos alinhando essas múltiplas pérolas, para fazermos com isso um colar precioso e para que a gente possa cada vez mais potencializar a nossa visão interior e cada vez mais compartilhar, como você colocou, né, um sentido de fraternidade, um sentido de visão cósmica com outras pessoas que também buscam algo nesse sentido. Agora, para encerrarmos, José Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco da filosofia que é ensinada em Nova Acrópole, sobre os princípios de uma ação prática e como nós podemos refletir sobre isso, todos nós, estudando em Nova Acrópole ou não, a viver um pouco dessas ideias ensinadas pelos grandes sábios e sábias de todos os tempos, que são uma direção muito séria e profunda para toda a humanidade, porque passaram pela validade do tempo. Quando a gente começa a refletir sobre o indivíduo e sobre a sociedade, começamos a compreender que uma coisa está interconectada à outra, efetivamente falando, e isso é um despertar da consciência. Ou seja, o que a gente faz não é só para a gente, envolve também o entorno. E a mudança de mentalidade começa nesse processo de se entender como um indivíduo que vive em sociedade e que deve oferecer o melhor para essa sociedade em todos os sentidos, começando dentro de casa, obviamente falando. E reforço aqui que esse processo começa na nossa mente. É uma mudança de mentalidade e uma mudança de ação que leva a isso. No episódio 5, o Luke Skywalker, no filme Star Wars, ele diz para o mestre Yoda que não consegue levantar a nave que está no pântano. E o mestre Yoda diz que o problema está na mente dele e nele, que não consegue fazer aquilo que ele deve fazer, porque essas coisas começam na mente. E é interessante porque o mestre Yoda pensa e age, e isso tem uma coerência. Portanto, gostaria que você falasse nesse encerramento sobre os princípios filosóficos que a gente pode aprender em Nova Acrópole, com a vida com esses sábios e como usá-los também de forma bem eficiente para que possamos perceber o efeito disso na nossa vida, na nossa experiência.
Ah, sim, Danilo, essa explicação é sempre muito importante porque hoje ainda há muitas pessoas, grupos que consideram a filosofia como algo assim de especulações inúteis, né? E sim, enquanto ela fica no campo só da especulação, ela realmente não alcança, não nos ajuda a desenvolver todo o nosso potencial como ser humano. Justamente o que em Nova Acrópole a gente busca resgatar é essa ideia da filosofia como uma grande mestra da vida, a grande educadora, que acaba nos transmitindo através do resgate, um resgate mais vital da ciência de Platão, da arte de Sócrates, da filosofia de Confúcio, ou seja, dos grandes filósofos do Oriente, do Ocidente, que a filosofia não é só algo especulativo, que ela é principalmente, né, um elemento de transformação interior, porque vivemos numa sociedade, né, Danilo, onde as coisas que mais nos causam problemas são aquelas coisas que menos se explicam em qualquer ano de estudo, em qualquer âmbito de trabalho em que nós estejamos inseridos. Então a gente percebe que hoje, em termos econômicos, né, as nações estão mais ou menos estabilizadas. Em termos técnicos e científicos também. A gente está até mandando foguete para o espaço, esse foguete está voltando e está fazendo baliza para quase que integral poder ser reaproveitado numa próxima aventura espacial. Hoje em dia, a inteligência artificial também ela já é muito cotidiana. Ela está presente no nosso WhatsApp, está presente na nossa ferramenta de busca, está facilitando muitas tarefas assim tarefas árduas do pensamento. Então a gente percebe que a nossa dificuldade ela não é técnica, a nossa dificuldade é de relacionamento, a nossa dificuldade é de comunicação. Às vezes, pelo menos o que a gente ouve de muitos dos nossos colegas, né, que nos trazem é que, por falta de comunicação, às vezes centenas ou milhares de reais não se fecham, porque as pessoas, tanto de um lado como de outro, de repente desistem de conversar. Às vezes as pessoas são desestimuladas a continuar um determinado projeto, um determinado curso, uma determinada aventura da vida, porque lhes falta algum tipo de estímulo que não simplesmente coloque o econômico, coloque o interesse na frente do benefício àquela pessoa que pode perfeitamente se enriquecer e continuar com aquela atividade. Então nós percebemos, né, Danilo, que a dificuldade atual do ser humano é, por exemplo, a falta de comunicação às vezes entre as ações de uma mesma família. Então, os pais, hoje em dia, a gente percebe isso nos filmes, a gente percebe isso na nossa própria experiência, os pais se queixam de não compreenderem mais os filhos se queixam de que os pais estão mais entretidos com a televisão, com o computador, com os jogos eletrônicos, com as redes sociais do que com os filhos. Nós percebemos também que os professores não entendem mais os jovens alunos, os alunos também não têm mais respeito pelas autoridades, pelos professores, pelos adultos de uma maneira geral. Nos ambientes de trabalho também, né, as mesmas dificuldades de relacionamento. Não é fácil hoje em dia expressarmos o que a gente sente para o nosso amigo, não é fácil nós distinguirmos quem são os nossos verdadeiros amigos e quem são aqueles que só querem tirar proveito das situações, porque eu estudo mais, porque eu tenho uma melhor posição no meu trabalho. Enfim, né, Danilo? A filosofia, então, ela nos ajuda a irmos nos compreendendo como seres humanos para que a gente possa novamente desenvolver a vida como arte. Entender que sim, nós temos a nossa origem, assim como o universo, nós temos o nosso céu, onde nós temos que cumprir o nosso trajeto, exatamente como o Sol, e que muitas das coisas que nós começamos têm que ser terminadas exatamente como o Sol tem o seu ocaso e tem o seu poente, mas não terminar porque não conseguimos levar os nossos projetos adiante, não porque os nossos sonhos vão morrendo pelo meio do caminho, mas porque nós os concluímos. E isso é algo, como diria o fundador da Nova Acrópole, o professor Jorge Angel Livraga, algo
que é quando ele é começado, quando ele é corretamente desenvolvido e quando ele é corretamente finalizado, ele tem o poder de nos dar muita alegria, ele tem o poder de nos dar glória interior, um orgulho de saber que nós somos capazes, que nós somos fortes, que nós podemos vencer. Sim, nós vamos sofrer reveses, sim, nós vamos ter derrotas, mas que esse fracasso aí não é absoluto, ele é relativo, é só para que eu reflita de uma maneira muito humilde e de uma maneira muito humilde eu volte exatamente como acontece com as estações do ano, exatamente como acontece com os rios, exatamente como acontece com o sol, com a natureza de uma maneira geral, recomeçar na manhã seguinte com uma nova energia, um novo propósito e uma nova experiência. Algumas experiências de êxito e algumas experiências de derrota, mas que ainda assim eu devo continuar com um ânimo sempre alto. Feliz porque cada dia da minha vida é uma nova oportunidade e com isso eu cresço e com isso eu me desenvolvo e com isso eu vou descobrindo cada vez mais o que é essencial em mim, naqueles que me cercam, na humanidade, na natureza. Esse pensamento por si só, né, Danilo, com mentalidade, já nos integra à humanidade. Eu não me sinto só, não me sinto sozinho, não me sinto vazio. Me preencho com a ideia de que, olha, eu tenho daqueles de quem eu posso receber alguma coisa e tem aqueles com quem eu posso compartilhar algumas coisas que já descobri. E isso também é maravilhoso porque, além de nos conectar com a humanidade, faz-nos perceber como parte dessa mesma humanidade, parte desse outro grande elemento, esse outro grande ser, que é sempre um exemplo infalível de retidão, de recomeço, de renovação e de pureza, que é a natureza cósmica que nos cerca. É como, para terminar, Danilo, há sempre aquela parábola do Pequeno Príncipe, né? Em que o aviador olha para o céu e para ele, cada uma das estrelas que ele vê, o faz lembrar o Pequeno Príncipe. E nós, como seres humanos, através de um modo de vida filosófico, podemos resgatar essa capacidade interior de olhar para as estrelas e ver que cada estrela conta um pouquinho da nossa história e nos ajuda a nos sentirmos conectados a algo cada vez mais bonito, cada vez mais grandioso, cada vez mais sábio, cada vez mais divino e cada vez mais belo. Uma beleza que começa dentro de nós, uma beleza que pode ser continuada na sociedade em que vivemos e uma beleza que pode ser conectado com o céu infinito. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje, novamente agradecendo a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejando que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo, e espero que em outras oportunidades possa estar aqui com você para compartilharmos algumas reflexões filosóficas e compartilhar essas mesmas ideias e sentimentos com todos aqueles que nos ouvem. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Edward Elgar e chama-se Enigma Variations, opus número 36.